pessoal, tudo bem? Sou o professor Luciano Filizola e hoje nós vamos conversar sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Esse vídeo é voltado mais para o pessoal da graduação, quem está querendo se preparar para o concurso. E antes de mais nada, então, dá aquela curtida, se inscreve no canal e vamos lá. Então é o seguinte, precisamos situar o tema no que se refere ao estudo sobre o sujeito passivo e o sujeito ativo. Então quando a gente fala sobre um delito, nós estamos nos deparando com uma situação conflituosa. Existem alguns crimes que têm, outros não têm sujeito passivo. Então o sujeito passivo é aquele que é o titular do bem jurídico tutelado, é aquele titular do bem jurídico que será atingido pelo delito. Pode ser uma pessoa natural, pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, pode ser o Estado, e pode ser a própria coletividade, num crime contra a saúde pública, num crime contra o meio ambiente. Porém, quando a gente fala sobre o sujeito ativo, é aquele que pratica conduta delitiva, qualquer um pode ser sujeito ativo. Todos aqueles que podem ser sujeito passivo podem ser sujeito ativo. Então, por exemplo, o Estado, ele pode responder criminalmente pelos seus atos. Então, no caso de um erro médico dentro de um hospital público, ou no caso de uma marquise ou de uma estrada que cai e vem atingir e matar alguém, o Estado responderia por essa morte? Então, ela responderia civilmente, ela não responde criminalmente. É importante lembrar, então, que quando falamos sobre crime, nós temos uma série de elementos que vão constituir a chamada teoria do delito. Então, para que haja crime, eu preciso de fato típico, esse fato típico tem que ter uma ação ou uma omissão, tem que ter dolo ou culpa, nexo de causalidade, é necessário que haja ilicitude e culpabilidade. A culpabilidade, então, é um juízo de reprovação pessoal que se faz, tendo em vista a capacidade do agente compreender a ilicitude do fato. Então, o sujeito ele tem que ter condições de entender que aquilo é ilícito. O Estado não tem essa capacidade. Da mesma forma, a coletividade, que é um número indeterminado de pessoas. Então, imagina um bairro inteiro praticando um delito em uníssono, é como se fosse um gigante montinho sobre alguém. Até mesmo no linchamento, nós temos que identificar a responsabilidade de cada um. Ou então, se eles estiverem juntos, haverá um concurso de pessoas. Eu não vou criminalizar aquela coletividade, mas eu tenho que analisar cada um. Daí, a responsabilidade penal, ela foi criada, ela foi construída para responsabilizar condutas humanas, pessoas de carne e osso, certo? Mas aí surge a questão, e a pessoa jurídica, uma empresa, ela responde criminalmente? Então, digamos que uma pessoa ela vai e compra algum produto no mercado, um leite, e ele vem com alguma substância tóxica, e aí ela vem envenenar algumas pessoas, e aí a pessoa passa mal, é hospitalizada. Esse mercado, ou até mesmo o fabricante, responderia criminalmente? Nós temos delitos para isso, nós temos lá crimes contra a saúde pública nesse sentido, mas eles responderiam. Então uma empresa de ônibus, então o ônibus ele se envolve num acidente, acaba colidindo e atropelando e matando alguém em razão de uma culpa do motorista. Essa empresa de ônibus responderia criminalmente? Também não. Porque, como eu falei, essa empresa ela responderá civilmente, ela vai ter que indenizar a vítima. Quem responderá criminalmente é o funcionário. Então eu preciso identificar quem efetivamente colaborou, contribuiu para a produção daquele resultado lesivo. No caso do ônibus, o motorista, certo? Porém, aqui no Brasil, nós temos uma exceção, no que se refere aos crimes ambientais. Isso já é previsto na Constituição e ganha, então, previsão infraconstitucional no artigo 3º da Lei 9605 de 98. Então, no caso de crimes ambientais, o artigo 3º dessa lei estipula a possibilidade da responsabilidade tanto de pessoas naturais como também das pessoas jurídicas, ok? Muito bem, só que como eu coloquei anteriormente, isso não geraria uma incoerência? Mesmo no caso de Mariana, mesmo num caso de crime ambiental, ok? É necessário que tenha que se investigar e identificar a responsabilidade efetiva de quem teve a culpa ou o dolo no que se refere ao resultado lesivo. Então, isso dá muito trabalho. Então, a gente tem que verificar se houve o erro operacional de algum técnico, ou em razão de alguma negligência de algum engenheiro, ou em razão da decisão da própria diretoria na hora de economizar gastos com a segurança. Certo? Então é necessário identificar isso. A possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica viola
essa estrutura dogmática do direito penal. Porém, o STJ, o STF, já pacificou o entendimento de que é plenamente possível, certo? Plenamente possível. E mais, as últimas decisões do STF, inclusive, vêm entendendo ser possível responsabilizar a empresa, ainda que eu não tenha identificado o autor de carne e osso. Isso gera um grave risco, porque isso gera a possibilidade de eu ter a pessoa jurídica, a empresa, como um escudo, uma proteção, aquele que efetivamente praticou o crime. Então você permite que o Estado intervenha punitivamente sobre a empresa, o que vai gerar outros problemas, porque indiretamente, né, outros funcionários, outros diretores, gerentes, sócios, que nada tiveram relação com a prática do crime, venham a ser responsabilizados no sentido de que, ao pagar uma multa, ao sofrer alguma interdição, vai gerar consequências a todos aqueles que estão envolvidos com a empresa, certo? Um excelente autor que trata do tema, Luiz Regis Prado, ele identifica essa situação problemática de violação, inclusive ao princípio da subsidiariedade. Ora, se eu tenho um problema ambiental, uma empresa joga um lixo tóxico no rio, ou então emite gases tóxicos na atmosfera, eu tenho, então, o IBAMA, eu tenho meios administrativos para intervir. Eu posso multar, eu posso interditar a empresa, posso interferir, sem que haja violação, inclusive, ao princípio da personalidade da pena, em que a pena não deve ultrapassar a pessoa do condenado. Porém, mas como eu venho falando, trata-se de um tema bastante divergente, em que a jurisprudência vem admitindo, na contramão da estrutura da teoria do delito. Temos vários autores de renome que se colocam, que se opõem a essa posição, certo? Então, diante de uma prova, de um concurso público, sempre exponha a divergência. Então, ainda não é um tema pacificado. Então, procure trabalhar a discussão, né, da lei, da posição dos tribunais superiores, mas como essa posição também afronta uma série de elementos e de princípios constitucionais, ok? Pessoal, então foi isso, espero que tenham gostado do tema. Qualquer comentário, então, coloque aí, qualquer dúvida, e não deixe de curtir e olha só, como já estava há muito tempo esse canal desativado, estamos reativando, então dá uma olhada, vê se você já era inscrito, se não era, então se inscreva e assine a notificação para receber quando tivermos novos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.